Olá, meus irmãos, bom dia! Bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive eternamente e tem o domínio de todas as coisas, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que a mão poderosa do Senhor possa te levantar e restaurar nesse dia, e que você consiga encontrar em Deus o refúgio, a alegria necessária para a sua vida, para recomeçar, reconstruir, para poder sonhar. Que o Senhor abençoe sua casa, sua vida e os seus negócios. Que a mão poderosa do Senhor possa abençoar a sua família e te dar direcionamento, porque o Deus que nós servimos é um Deus bom, é um Deus que abençoa, é um Deus que guarda, é um Deus que levanta, é um Deus que restaura. Deus te abençoe muito. Hoje é um dia especial onde você pode sonhar novamente. Hoje é o único dia que nós temos certeza, porque já estamos aqui, que podemos sonhar novamente e pedir o auxílio e a ajuda poderosa de Deus para recomeçarmos e não cometermos os mesmos erros de ontem, porque estamos em um aprendizado na vida para prosseguirmos a nossa jornada. Deus te abençoe muito. Pastor Sérgio passando para mais uma meditação da palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 ao 15, que nos diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. O texto lido nos fala sobre o tribunal de Cristo, ou o julgamento das obras, para que os salvos em Cristo possam ser galardoados. Todas as pessoas que forem arrebatadas e que partirem para Cristo antes do período da grande tribulação, que tiverem obras que agradem a Deus, receberão do Senhor os galardões. Os mártires da grande tribulação receberão palmas, assunto também que já falamos. É importante diferenciar o tribunal de Cristo do julgamento final dos ímpios. Esse tribunal da qual estamos mencionando agora, ele é um tribunal para julgamento das obras. O julgamento dos ímpios, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15, não é um julgamento para a salvação. Os que estiverem lá e que estiverem no julgamento final, eles serão julgados, suas obras, seus pecados, para terem ciência do porquê estarão sendo lançados no lago de fogo.
O tribunal aqui é para julgar as obras e os atos dos crentes em Cristo, recompensando-os ou não pelo que fizeram em sua vida. Esse é o tribunal dos fiéis, que serão galardoados com justiça. Todos os salvos, já transformados, com um corpo incorruptível, vão comparecer perante o tribunal de Cristo. Observem a ordem destes acontecimentos. Jesus arrebata a igreja. A igreja encontra com o Senhor nos ares. Dá início o tribunal de Cristo. Terminando o tribunal de Cristo, entra-se nas bodas do Cordeiro. E na terra estará acontecendo a grande tribulação. O tribunal de Cristo será para todos aqueles que se entregaram a Deus, que são salvos, que têm obras. Ninguém é salvo pelas obras, mas as nossas obras serão avaliadas por Deus e receberemos por elas recompensa. Tudo que nós fazemos por Deus, além da salvação, da condenação eterna, nós ainda temos a grata satisfação de receber de Deus galardão, porque nos afastamos daquilo que o mundo nos oferecia. Estar em Cristo é uma condição indispensável para ter sido salvo e estar no julgamento das obras. Todos os que estiverem nesse julgamento terão sido os salvos. Os ímpios não estarão lá, somente os salvos estarão neste julgamento para receber galardão. Apocalipse capítulo 22, versículo 12, a palavra diz que o Salvador voltará e trará o seu galardão consigo. Naquele tempo, naquele grande dia, todos os crentes em Cristo, todos os que permaneceram fiéis ao Senhor, servindo a Ele com integridade, receberão sua recompensa. Paulo foi um servo que sofreu muitas tribulações, como naufrágios, cadeia, fome, nudez, em favor do reino de Deus. Porém, ele esperava o dia em que receberia a sua coroa ou a sua recompensa. Ele afirma que naquele dia receberia a coroa da justiça que lhe havia sido reservada. Em Timóteo capítulo 4, versículo 8, ele fala a respeito que Deus havia lhe reservado. Então cabe a cada um de nós não desanimar diante das dificuldades, das lutas, dos problemas que sempre hão de surgir nesta vida. O juiz desse julgamento, não há dúvida alguma de que seja o Senhor, que segundo a própria palavra de Deus, nos afirma Paulo, no próprio capítulo 4, 2 Timóteo, versículo 8, que Ele é o justo juiz, e que Ele entregou ao Filho ou a Jesus todo juiz, João capítulo 5, versículo 22. Somente Deus e o seu Filho Jesus no universo tem o direito legítimo de julgar os homens. Queira ou não, ninguém escapará da justiça do Todo-Poderoso. Toda obra
que nós fazemos, haverá de Deus uma recompensa. O julgamento de Deus será preciso, passará pelo crivo da visão de Deus, de Jesus Cristo. Se as obras que nós praticamos, as nossas boas ações, elas servem apenas para serem vistas pelos homens, não receberemos recompensa, não receberemos galardão. Quem busca fazer alguma coisa para ganharem elogios e satisfazer o seu próprio ego, a sua recompensa está aqui já. Mas a palavra diz que todas as obras serão provadas pelo fogo. O fogo divino vai purificar e revelar qual a intenção do coração de cada pessoa e de cada ação que ele fez. A palavra fala aí de ouro, de prata, de pedras preciosas, que simboliza aquilo que procede de Deus, as coisas divinas. Podemos comparar o ouro às obras que os que creem em Jesus fizeram para a glória de Deus, obras praticadas pelo Espírito, quebrantado e contrito, que foram feitas em Deus, para a glória de Deus, ou seja, em comunhão com o Senhor. Quando usamos bem os talentos que Deus nos dá, realizamos obras de ouro, são obras que glorificam não só o nome do Senhor, mas o próprio trabalho de Deus na terra. E as pessoas conseguem ver nisso a atuação de Deus. Na tipologia bíblica, a prata é o símbolo da redenção. No Antigo Testamento, a redenção dos filhos de Israel era paga em prata. No Novo Testamento, simboliza a redenção feita por Cristo. As pedras preciosas são símbolos do Espírito Santo. São símbolos da glória de Cristo na vida dos que te servem. Os crentes que possuem dons espirituais, que têm o adorno do Espírito Santo, são as obras feitas pelo poder do Espírito Santo. E as obras que vão perecer? Essas, se a obra de alguém se queimar, sofre detrimento. Olha, não é condenação, mas a tal pessoa será salva. Todavia, como que pelo fogo, o texto mostra que haverá pessoas salvas, cujas obras não subsistirão quando passarem pelo crivo do fogo. Fala de madeira, que é símbolo das coisas humanas, que é uma figura da árvore que cresce por si mesmo. Muitos de nós podemos fazer as coisas buscando a nossa glória humana. No fogo do julgamento, elas vão desaparecer. Há quem trabalhe muito na obra de Deus, mas não o faz para a glória de Deus. A madeira não resiste ao fogo. O feno, que é capim, que é erva seca, que é palha, são obras aparentes, mas sem consistência, sem vida. Estas obras vão passar como a erva seca, vão se queimar, porque o capim é perecível. Representa obras que fazemos, ou que fizemos, que trabalhamos somente buscando glória humana, fama. Infelizmente, há muitas situações assim, tanto pregadores como cantores. Todos nós que realizamos alguma coisa para Deus, não devemos realizá-las visando o nosso crescimento,
ou nosso aparecimento na mídia, porque senão o nosso galardão vai ficar aqui, palha. A madeira tem certa consistência, mas a palha é muito fraca, ela não resiste à força do fogo, o vento leva com facilidade, ela é instável, ela não pode se misturar com o trigo. Palha representa obras sem firmeza, feitas por pessoas inconstantes. É preciso que nós tenhamos certeza do que estamos fazendo, para recebermos de Deus a recompensa que almejamos do Senhor. Haverá uma prestação de contas, galardões, são prêmios, lauréis, a que o crente fez jus, pois desempenhou sua função, para a qual foi vocacionado no reino de Deus. Olha a grandeza do amor de Deus, além da salvação, premiar. É muito comum aqui no mundo, foi comum naquela época do império em que eles viviam, premiar os melhores. O Senhor vai premiar aqueles que fizeram para a sua glória. Líderes, sacerdotes, pastores, terão que prestar conta a Deus do seu rebanho. Pastorear é um privilégio, é desgastante, mas é um privilégio. Sei que muitas pessoas têm banalizado isso, mas independente do tamanho da congregação, do trabalho em que se exerce para Deus, é um privilégio que Deus deu, o chamado de Deus, para cuidar do rebanho que é dele, aqueles que servem o Senhor como pastor. Um dia terão que prestar conta ao sumo pastor das nossas almas. Ezequiel já havia direcionado uma fala no capítulo 34 a respeito de Israel, porque os pastores estavam cuidando de si mesmos, ao invés de cuidarem das ovelhas do Senhor. O profeta não se calou diante do erro dos líderes, mas com coragem e ousadia apontou o pecado, pronunciou o julgamento divino. Eu sei que há muitos escândalos pastorais, mas Jesus não mandou intensificar o nosso olhar para os homens. Muita gente acaba desnorteando a sua vida. A Bíblia fala para copiar a maneira de viver daqueles que estão em Cristo, mas muita gente acaba desnorteando a sua vida, porque houve escândalos, alguns escândalos pastorais. O nosso autor da salvação é Cristo. Cada pastor vai ter que prestar conta diante de Deus das suas ações, do seu trabalho, do rebanho que Deus lhe confiou. O Senhor dará a justa recompensa a cada um pelo seu trabalho, pelo desgaste físico, emocional, em favor das ovelhas do Senhor. Homens de Deus que são incansáveis na pregação, no ensino, na palavra, na visitação, no cuidado de cada ovelha, com carinho, com zelo, seguindo o exemplo do bom pastor. Jesus diz: eu sou o bom pastor, e as ovelhas conhecem a minha voz. Estes receberão galardão pelo seu trabalho. Por isso, quem recebe o ministério de Deus não pode lançá-lo, não pode desistir, não pode desanimar. É um privilégio. Deus deu um chamado, e cada crente dará conta a Deus também dos seus talentos. Cada um de nós recebemos de Deus. Todo crente recebeu, todo salvo, toda pessoa que crê em Deus
que ama a Deus, que obedece a palavra, recebeu algum tipo de talento, ou seja, habilidade ou dom de Deus. Como é que nós estamos usando isso? Uns recebem mais, outros recebem menos. Esses são distribuídos de acordo com a capacidade que Deus deu a cada um. Mas Ele deu cada um, nem que seja um único talento, Deus deu a cada um, e cada um prestará conta dele. E devemos usá-lo com dedicação, com zelo, para a glória de Deus. Nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, e diante do Senhor, essas obras ou se queimará, ou sofrerá detrimento, mas mesmo assim seremos salvos. O julgamento de Cristo, o julgamento das obras, o grande tribunal de Cristo, os fiéis vão ver que valeu a pena suportar as aflições deste tempo presente. Paulo disse: para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Romanos capítulo 8, versículo 18. Eles receberão seus galardões. Jesus é que fará essa criteriosa avaliação das obras dos salvos, para dar a cada um conforme o seu trabalho. Que Deus nos abençoe. Você que tem lidado na obra de Deus, com todo o desgaste geral que é causado, persista, insista. Não desista, não desanime, não deixe de fazer nada para Deus. Há uma recompensa. Você que faz alguma obra de caridade, algum trabalho, há uma recompensa de Deus. Não faça para ganhar aplausos humanos, ainda que eles venham, mas não se iluda com os aplausos humanos. Que seja para Deus, porque a recompensa vem de Deus. Em nome de Jesus, meu Deus, oramos, pedimos sua bênção, seu milagre, sua graça, sua misericórdia, sabedoria para lidarmos, ó Deus, com situações diversas, para agirmos de acordo com sua vontade e praticarmos a obra do Senhor, sem querer beneficiar a nós mesmos. Olha pelos pastores, pelos líderes, muitos desgastados, sofrendo um impacto emocional, ó Deus, de dificuldades intensas, mas a obra é do Senhor. Olha, ó Deus, por esta nação, abençoa o Brasil, abençoa os estados brasileiros, abençoa Manaus, abençoa as nações do mundo, repreende a força, ó Deus, do Covid-19, das suas mutações e variações. Coloca a mão poderosa do Senhor, meu Deus. Pedimos pelas famílias, pais, filhos, mães. Pedimos pelas crianças, adolescentes, idosos, pelos jovens. Senhor, toma em tuas mãos poderosas, alcance a cada um. Nós te louvamos, meu Deus, e pedimos a bênção da sua presença, a misericórdia do Senhor, que a sua mão poderosa possa sustentar a cada um. Oramos pedindo milagres, em nome de Jesus. Repreendo, ó Deus, as doenças da nossa época, todas elas, Senhor. Em nome de Jesus, levanta os acamados, os que estão no leito, Senhor.
abre portas, abençoa os que estão desempregados, desorientados, aflitos, preocupados, Senhor, as pessoas que estão entubadas, ó Deus, em nome de Jesus, repreende o desespero, a aflição, ó Deus, repreende as confusões dos lares, as intrigas, o ciúme, Senhor. Abençoa a terra com tua bênção, com teu milagre, com teu poder, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Que o Senhor abençoe sua casa. Que a mão poderosa do Senhor possa te sustentar e te orientar. Fiquem todos na paz do Senhor. Tenham todos um ótimo dia na presença de Deus.